Olá, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem vai assistir o nosso vídeo. Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Raimundo Barbosa, professor de refrigeração, já trabalhamos há muitos anos nessa área. E hoje nós vamos produzir um vídeo aqui para vocês, que a nossa intenção nessa nossa aula é mostrar como você pode encontrar a pressão no sistema através da temperatura de evaporação. Então, a ideia da nossa aula aqui é que você entenda como eu vou saber qual é a temperatura, aliás, a pressão de um freezer. Pressão que eu falo, pressão em libras, né? Polegada, libra por polegada quadrada, certo? Então, por exemplo, eu tenho uma geladeira, né? Um freezer, um bebedouro, e como é que eu sei qual é a pressão que aquele sistema trabalha? Então, essa é a nossa intenção nessa nossa aula de hoje, ok? Então, nós vamos apresentar aqui para vocês algumas informações técnicas, né, que vocês já passaram a visualizar aí. Então, vamos lá. Então, primeiramente, vamos verificar aqui algumas informações que vão aparecer para nós. Eu peguei aqui um catálogo, tá certo? Que é da Embraco, ok? Que nos traz essas informações. Então, vejamos aqui. Primeiramente, vocês estão acompanhando aí, do meu lado, do lado de vocês e do lado esquerdo, tem aqui escrito LBP, MBP e HBP. O que é isso? O que é LBP, MBP e HBP? Isso aqui, turma, são os tipos de compressores que nós temos. Nós vamos ter compressores que trabalham destinado a baixa temperatura, né? Então, vocês acompanham aqui. O que é LBPC? Significa seria linha de baixa pressão, tá? Ok? Mas, no entendimento técnico, seria a temperatura de evaporação, né? O compressor que trabalha para a temperatura de baixa pressão. E essa temperatura, ela varia em que intervalo, né? Então, observe aqui, me acompanhe, está escrito aqui, baixa pressão de retorno, ok? Baixa pressão de retorno. Temperatura de evaporação, entre menos 35 graus Celsius a menos 10 graus Celsius. Então, significa que esse compressor do tipo LPP, que está destinado a baixa pressão e baixa temperatura, né? Ele vai trabalhar dentro desse intervalo de temperatura, entre menos 35 graus Celsius a 10 graus Celsius. Ok? Então, você pode entender que esse compressor, ele vai estar destinado a freezer, aos refrigeradores, todos aqueles equipamentos que trabalham numa temperatura abaixo de menos 10 graus Celsius. Ok? De menos 10 graus Celsius, que vai até menos 35. Então, LBP significa baixa pressão de retorno. Baixa pressão de retorno, né? Então, é o compressor que está destinado a trabalhar com essas temperaturas, de menos 35 até menos 10 graus Celsius. Ok? Aí nós temos aqui outro compressor, MBP. M de média, L é de LAW, L-O-W. LAW significa baixo, certo? Na língua inglesa, né? Baixo, baixa pressão. Então, MBP significa média pressão de retorno. Então, são os compressores que vão trabalhar dentro de uma margem de temperatura, dentro de intervalo, de menos 15 graus Celsius, que vocês estão acompanhando aqui, ó, menos 15 graus Celsius a 0 graus Celsius. Ok? Então, aí você agora
pode pensar, esse compressor eu posso colocar ele para um freezer? Não. Por quê? Porque um freezer ele trabalha com a temperatura de evaporação bem abaixo de menos 15. Vai estar bem abaixo de menos 15, né? Portanto, esse compressor aí não serviria, não serve para refrigeradores, para freezer, ok? Não vai servir. E ele vai servir para quê? Para outros equipamentos, como bebedouro, ok? E outros equipamentos que trabalham com essa temperatura de evaporação aí de menos 15 a 0 graus Celsius. E os compressores do tipo HBP, H vem de height, né? Alto. Então, alta pressão de retorno, HBP. Então, esses compressores vão trabalhar de 0 a 15 graus Celsius. De 0 a 15 graus Celsius. Então, observe que esse compressor, ele vai estar adequado para ar-condicionado, né? Por quê? Porque a temperatura de evaporação, que nós vamos já entender o que é bem essa temperatura de evaporação, trabalha acima de 0 grau. Então, o ar-condicionado ele vai trabalhar numa temperatura acima de 0 grau. Ok? Então, nós vamos ter esses 3 tipos de compressores, tá? 3 tipos de compressores aí, que são utilizados nos vários tipos de equipamento. Então, os tipos de equipamento estão divididos nesses 3 tipos. Todos os compressores, né? Vão estar divididos nesses 3 tipos. Então, aqui do lado, ó, está dizendo assim, os compressores do tipo LBP, onde se aplica? Nos refrigeradores, nas ilhas refrigeradas e outros. Câmara frigorífica. Os compressores de média pressão de retorno. Autosserviço, display de bebidas. E os de alta pressão de retorno. Autosserviço, GDM, Fine, Cooler, certo? Ok? Ele está falando desses equipamentos aqui porque nós estamos trabalhando aqui, estou apresentando um catálogo que é da Embraco, né? Que trabalha com esses tipos de equipamento. Mas a ideia aqui é você entender que essas divisões estão para os outros tipos também de equipamentos. Tá certo? Vamos seguindo, para vocês irem entendendo aqui essas situações. Então, primeiramente, eu quero mostrar aqui para vocês, vamos ver se eu encontro aqui, antes de começar a apresentar aqui a temperatura de evaporação. Depois a gente verifica lá, tá? O que eu quero mostrar para vocês. Então, vejam bem, turma. Olha só. Vamos entender aqui o que é a temperatura de evaporação. Temperatura de evaporação é a temperatura que o fluido está quando ele passa dentro do evaporador. Pode ser de ar-condicionado, de refrigeradores, do que for. Então, temperatura de evaporação é a temperatura que o fluido passa no evaporador. Tá certo? A temperatura que o fluido está passando. Ok? Então, sempre pensar nisso. A temperatura de evaporação é a temperatura que o fluido está passando dentro do evaporador. Por isso que o nome é temperatura de evaporação, né? Porque é no evaporador. Certo? Muito bem. Então, aqui está se apresentando para nós aqui as aplicações, ó. Os compressores de baixa pressão de retorno e média pressão de retorno. Que temperatura de evaporação eles trabalham? O de baixa, menos 23,3. Isso aqui está se referindo, turma, a um compressor, né, de um equipamento, né, de
de um refrigerador a um frigobar, ok? Então, está dizendo que o fluido, ele passa dentro do evaporador, do refrigerador, a menos 23,3 graus Celsius. E esse 10 aqui do lado, é que aqui está de um lado apresentando em Celsius e aqui do outro lado está apresentando em Fahrenheit. Ok? Então, nós aqui no Brasil trabalhamos com a escala de Celsius, né? Então, aqui, menos 23,3 graus Celsius. Então, é a temperatura que o fluido trabalha. Então, eu sabendo a temperatura de cada equipamento, temperatura de evaporação de cada equipamento, fica fácil, turma, eu saber que pressão esse equipamento ele vai trabalhar. Então, o importante é eu saber qual é a temperatura de evaporação que o equipamento trabalha. Certo? Então, a temperatura de evaporação ela é a fundamental, é o mais importante. Qualquer equipamento, eu tenho que saber a temperatura de evaporação que ele trabalha. Ok? Olha aqui, ó. Compressores com média pressão de retorno. Ele trabalha com a temperatura de 7,2. Ok? Então, o fluido vai passar dentro daquele equipamento numa temperatura de 7,2, temperatura positiva, temperatura de evaporação, né? O fluido passa 7,2. E de outra aplicação aqui que ele coloca, né? Aqui é da Asher, né? Que nós já conversamos sobre isso em outro momento. O que é a Asher, né? Isso aqui é uma outra organização que vai classificar os compressores do tipo de baixa, de média e alta pressão dentro das características aqui de temperatura de evaporação. Tá ok? Então, vamos seguindo aqui. Vamos seguindo aqui para a gente verificar o que nós estamos buscando aqui. Vamos pegar exemplo aqui de alguns tipos de equipamentos. Então, vamos começar aqui pegando um freezer horizontal, tá ok? Um freezer horizontal. Observem aqui, ó. Olha só o que ele nos apresenta. Temperatura de evaporação, menos 30 graus Celsius. Ele está me dizendo que esse equipamento aí, esse freezer, esse aqui, ó, o freezer horizontal, o fluido tem que estar passando por dentro da tubulação, no evaporador, né, na parte de dentro do freezer, em menos 30 graus Celsius. Menos 30 graus Celsius. Ok? Isso é a temperatura que o fluido está passando por dentro lá do freezer, né? Por dentro da tubulação. Ok? Por dentro da tubulação. Agora, qual é a temperatura que esse freezer vai alcançar dentro? Temperatura interna agora, temperatura ambiente. Temperatura lá dentro do freezer. Aquela, quando eu abrir a tampa, né? Eu vou verificar aquela temperatura. Então, olha só, ele está me dizendo que eu consigo chegar numa temperatura de menos 18 graus Celsius. Menos 18 graus Celsius. Entendeu? Então, isso, se eu chegar com essa temperatura de evaporação de menos 30 graus Celsius. Então, ele está me garantindo que se eu tiver um fluido no evaporador passando em menos 30 graus Celsius, eu consigo atingir uma temperatura ambiente no freezer de menos 18 graus Celsius. Menos 18. Entendemos? Agora tem uma condição também, turma. A temperatura ambiente, ó. Essa temperatura ambiente é a temperatura externa. Temperatura lá onde está o freezer. Pode ser numa sala, pode ser na cozinha, né?
Temperatura ambiente, ó. Ele diz que para isso acontecer aqui, a temperatura tem que estar no máximo em 32 graus Celsius. No máximo, 32 graus Celsius. Ok? A umidade relativa do ar tem que ficar entre 40% a 70%. Aí ele está dizendo que tipo de compressor nós utilizamos nesse freezer. Pode ser o de baixa pressão de retorno, LBP, e pode ser o LST, certo? Que é também de baixa pressão, só que de um outro tipo, né? Ok? Agora vejam bem, nós temos aqui uma outra condição para a gente atingir essa temperatura de evaporação. Vejamos aqui, ó. Aqui nós temos os tipos de compressores que nós vamos empregar aí, ó. O tipo de compressor e o tipo de fluido que nós vamos utilizar. Então, nós podemos utilizar aqui, ó, o compressor EMI60HER, que é um compressor da Embraco. Todos aqui que eu vou apresentar é da Embraco. O fabricante aqui é a Embraco, ok? Todos que eu vou apresentar aqui são da Embraco. Portanto, se utiliza aqui, ó, o fluido R134 para esses tipos de compressores. Fluido R134 lá. Ok? E aqui do lado, ó, nós temos a quantidade em litros para cada equipamento. Ó. Então, para um equipamento de 200 a 290 litros, eu vou utilizar esse compressor, ó. Com esse fluido aqui, ó, o 134. Certo? Esse compressor para essa quantidade aqui de litros no freezer. E eu posso utilizar também esses compressores aqui se eu utilizar um fluido blend. Certo? O blend é um fluido misturado, né? É um fluido que substitui, por exemplo, o 134. Ok? É um blend, é um fluido misturado. Então, se eu pegar um desses compressores aqui, eu vou utilizar um fluido blend e não um fluido 134. Então, agora observem aqui também um detalhe importante. Então, vamos dizer que eu pegue esse compressor aqui, ó, EMI60HER, ok? E vai utilizar o fluido 134. A temperatura de evaporação que vai trabalhar esse freezer é menos 30 graus Celsius. E como é que eu faço, então, agora para descobrir qual é a pressão? Certo? Descobrir qual é a pressão. Então, agora você vai ter que utilizar a régua ou aquela tabela de pressão versus temperatura. Você vai pegar o fluido R134, ok? Verificar lá na tabela que tem o fluido R134 e você vai verificar em menos 30 graus Celsius quanto corresponde em pressão. E se você não tiver a tabela de medida de pressão versus temperatura, você pode utilizar o aplicativo da Danfoss, ok? Que é fácil aí você encontrar aí nas lojas de aplicativo, né? Você baixa esse aplicativo, onde lá você vai ter todos os fluidos e você poderá saber as pressões e temperatura, né? Então, por exemplo, só para a gente verificar aqui, só para a gente ter uma certeza, né? Eu vou abrir o meu aplicativo aqui, não vai dar para mim compartilhar com vocês, tá certo? Mas só para vocês terem a ideia de quanto, por exemplo, ficaria de pressão nesse equipamento, que trabalha com a temperatura de evaporação em menos 30, ok? Então, eu vou utilizar o fluido R134, né, que nós já vimos, ok? E eu vou colocar, então, a temperatura de evaporação, que é menos 30. Vou colocar aqui menos 30. Menos 30. Olha aí, ó.
está me dizendo que a pressão que vai ficar nesse equipamento vai ser de menos 2,46 PSI. Vai trabalhar numa pressão em vácuo. Vai trabalhar numa pressão em vácuo, abaixo de zero, lá no manômetro. Então, lá no manômetro, né, você pegando lá o manômetro em PSI, vai estar 0, aí 1, 2, 3, vai até 120, né? Ok? 120. Então, ele não vai passar de zero, ele vai trabalhar abaixo de zero, menos 2,46 PSI. Certo? Menos 2,46 PSI. Isso se você estiver usando 134A. Agora, se você estiver usando um blend, né, um outro fluido, aí você vai verificar. Por exemplo, se eu não quiser usar o 134, vamos dizer que eu vou usar o 401, tá? Então, vou colocar aqui o 401. Vamos verificar aqui. Que pressão a gente ia colocar no sistema, né? Utilizando o 401A. Então, olha só, 401A, numa temperatura de menos 30, eu ia colocar menos 1,39. Menos 1,39, ou seja, o 134 ia trabalhar com a pressão de menos 2,46, né? No caso, esse blend, que é o 401, iria trabalhar com menos 1,39. Próximo, né? Pressões bem próximas. Ok? Então, isso aqui nós vimos um exemplo aqui de como você encontrar a pressão que trabalha aquele sistema em relação à temperatura de evaporação. Ok? Vamos seguindo aqui. Vamos pegar outro exemplo. Vamos verificar agora o expositor vertical com porta de vidro para sorvetes. Ok? Porta de vidro para sorvete. Olha só aí a situação. Temperatura de evaporação, menos 30 graus Celsius. Menos 30 graus Celsius. É a temperatura que o fluido vai passar onde? No evaporador do equipamento. Menos 30 graus. Então, o fluido, olha, consegue chegar nessa temperatura aí de menos 30 graus. Então, ele trabalhando em menos 30 graus, qual vai ser a temperatura que esse sorvete poderá chegar? Aqui, ó, temperatura interna, ó, menos 18 graus Celsius. É a temperatura interna. Tá certo? Temperatura que o equipamento consegue chegar. Então, o sorvete chega até menos 18 graus Celsius. Fica bem congelado, né? Bem congelado. Isso numa temperatura ambiente, ó, de 35 graus Celsius. Ele consegue chegar essa temperatura de evaporação menos 30 e temperatura interna de menos 18. Ok? E qual equipamento, que compressor e fluido eu utilizo nesse expositor aí de sorvete? Tá aqui, ó. Eu posso utilizar o 134, ok? Então, eu posso pegar esse compressor aqui, ó, para colocar nesse expositor lá de sorvete, ó. Esse compressor. Utilizando esse fluido, ó. Se eu quiser colocar outro tipo de fluido, por exemplo, aqui o 404A, 404A. Eu tenho essas opções aqui, ó, de compressores. Tá certo? Então, essas opções. E isso em relação aqui, ó, ao volume em litros, ó. Vai depender do tamanho do equipamento, né? Se ele é de 200 a 290. Se for de 200 a 290, eu só tenho essa opção aqui de compressor, desse fabricante. Só há essa opção. Não tem como colocar, ó, fluido blend, né? Não tem essa opção, ó. Ele só tem compressor para trabalhar com 134. Ó.
Agora, se eu quiser, se for um equipamento, aliás, de 300 a 400 litros, aí eu já tenho aqui, ó, o compressor que trabalha com 404A, ok? Já trabalha com esse outro fluido, tá bom? De 400 a 500 litros, eu tenho esses outros tipos de compressores aqui que também trabalham com 404A. E de 500 a 600 litros, eu tenho também esse compressor. Ok? Então, vamos fazer aqui vamos verificar uma situação aqui. Por exemplo, eu vou pegar um compressor desse daqui, vamos dizer que meu equipamento ele é de 400 a 500 litros. Eu vou utilizar esse compressor aqui, ó, e ele vai utilizar esse fluido, tá bom? Vai utilizar esse fluido, que é o 404A. Então, eu já vi aqui em cima que a temperatura de evaporação é menos 30. Então, qual vai ser a pressão de trabalho desse expositor de sorvete? Então, eu vou comer a minha tabela de pressão versus temperatura, ou o meu aplicativo. Aí, o que é que eu vou fazer? Vou colocar o fluido, que é o 404A, né? Coloco o 404A e vou colocar a temperatura que ele trabalha, que é menos 30. Ok? Menos 30. Menos 30. Olha aí, turma. A temperatura de evaporação em menos 30 graus, o 404A vai trabalhar nesse sistema com uma pressão de 14,64. 14,64. Esse aplicativo que eu estou falando é esse aqui, ó, certo? Que vocês podem estar verificando aí, né? Eu vou colocar, deixa eu ver, assim, né? Ok? Então, ó, então aqui nós temos aqui em cima o fluido, certo? Não sei se dá bem para vocês verem aí. Acho que dá, né? É o 404. Aí você vai colocar a pressão. Aliás, aqui em cima é a pressão. E aqui embaixo nós temos a temperatura. Você coloca aqui menos 30 e vai mostrar para você o valor. Deixa eu só voltar aqui que saiu, né? Vou colocar aqui de novo. Só um momento. Deu título aqui no equipamento, né? Ao vivo acontece isso, né? Então, observe aí, ó. Aqui, ó, a temperatura está menos 30 e a pressão, ó, 14,64. E aí está o fluido, ó, que é o 404A. Então, você, com esse aplicativo, você vai descobrir qualquer pressão de qualquer sistema, certo? Você vai saber como nós estamos apresentando aqui. Você vai saber. Vamos seguindo. Vamos ver outros exemplos. Vamos ver outros exemplos aqui. Vamos pegar agora um expositor de bebida. Esse que aparece aí do lado. Expositor de bebida. Vejam bem, ó. Temperatura de evaporação, menos 10 graus Celsius. Ó, esse expositor de bebida aí, turma, percebam que ele vai trabalhar nessa temperatura, por quê? Porque se tu colocar mais baixa a temperatura de evaporação, no momento que tu colocar lá uma garrafa de cerveja, ela vai estourar. Por quê? Observem, ó. Observe aqui, ó. A temperatura de evaporação é menos 10. Isso para quê? Para que a temperatura interna chegue em 5 graus Celsius. 5 graus Celsius. Isso significa o quê, turma? Que a cerveja não congela. Ela só fica resfriada. Entendeu?
ela vai resfriar. A cerveja, ela não vai ser vendida, né, como rala-rala, pedrada. Ela tem que ser vendida resfriada. Então, ele vai chegar numa temperatura de 5 graus Celsius. É 5, tá? Não é menos 5, não. É 5 graus Celsius. Temperatura positiva. Então, essa cerveja vai estar no ponto de ser servida ao cliente. O refrigerante que vai estar ali vai estar no ponto de ser servido ao cliente. Não vai estar congelado. Entendeu? Então, por isso que nós vamos ter que colocar a temperatura de evaporação em menos 10. Então, se tu diminuir mais essa temperatura de evaporação, mais você vai diminuir aqui também, ó, a temperatura interna. Vamos dizer que eu coloque menos 20. Em menos 20. Ok? Nessa condição, se ele ficar aqui menos 20, ele vai trabalhar com menos 5. Menos 5 graus Celsius. Entende? Menos 5 graus Celsius vai congelar tudo. E aí não vai prestar. Certo? Porque as bebidas não foram feitas para serem vendidas congeladas. Tem que ser vendida resfriada. Então, por isso que esse expositor, aqui dentro desse ambiente, tem que ficar uma temperatura de 5 graus Celsius. Então, nós vamos deixar a temperatura de evaporação em menos 10. Então, para essa temperatura de evaporação ficar nesse valor, que pressão a gente tem que deixar o equipamento? Aí nós vamos verificar qual é o fluido que nós vamos utilizar nesse expositor, mediante o compressor. Aí está aqui, ó. Certo? Aqui não tem nenhum compressor para trabalhar com esse fluido 404, ó. Não tem nenhum. Só temos compressores aqui desse fabricante, tá? Não tem nenhum compressor para o 404. Só tem para o 134A. Só tem para o 134A. Ok? Só o 134A. Mas vamos dizer, vamos aqui simular uma condição. Vamos dizer que nós temos um compressor, tá certo? Desse fabricante aqui, que é a Embraco, que utiliza o fluido 404. Que pressão iria ficar no sistema? O equipamento. Então, você vai para o aplicativo, vai colocar o 404A e a temperatura de evaporação é menos 10. Aí você vai colocar menos 10. Aí, olha aí, ó. Você ficou com 47,78 PSI. Libra por polegada quadrada. 47,78. Essa é a pressão que você vai deixar no sistema. O 134, se a gente for verificar que pressão vai trabalhar o sistema com 134, vamos colocar o 134. Menos 10. 14,40. Pressão bem baixa. 14,40 PSI. Então, vocês estão percebendo que o importante é que a gente saber qual é a temperatura de evaporação que trabalha o sistema, e não a pressão. Então, sabendo a temperatura de evaporação, a gente descobre a pressão que trabalha qualquer equipamento. Ok? Vamos prosseguindo. Vamos agora, vamos verificar outro equipamento aqui, ó. Vamos verificar um cervejeiro, tá? Um expositor especificamente para cerveja. Então, nós temos aqui o cervejeiro. Olha aqui, ó. Temperatura de evaporação, menos 15 graus Celsius. Isso para nós termos uma temperatura ambiente, uma temperatura interna aqui, ó, de menos 4 graus Celsius.
Aí você diz assim, professor, mas você falou há pouco que se ficar abaixo de 4, se ficar abaixo de 0, né, ele vai congelar. Só que vejam bem, gente, um expositor desse aqui de bebida, ele é constantemente movimentado. A porta abre, fecha, aí o outro chega lá, abre a porta, fecha, aí vem o outro, abre a porta, fecha. Aí você acha que essa temperatura aqui interna de -4 vai estar sempre aí dentro? Não. Vai trabalhar sempre acima de 0. Ela só vai chegar numa temperatura dessa de -4 quando tiver fechado o estabelecimento. Aí chega. Só que aí chegou nessa temperatura, vai ser desligado o equipamento, né? Porque já alcançou a temperatura ideal. Vai desligar. Então não vai estourar nada de produto aí dentro, né? Estourar garrafa, estourar lata. Não vai acontecer. Ok? Então, por isso que ele trabalha em -4. Porque se tu deixar ele trabalhando em 5, como é o caso do anterior que nós vimos, né, que é para refrigerante, para suco, para essas coisas aí, ele vai ficar numa temperatura de 10 graus, mais ou menos, né? Porque fica abre e fecha, né? Só que um expositor de bebida, desse aqui, um cervejeiro, ele fica constantemente sendo movimentado, abrindo e fechando, depende do local, do ambiente onde está esse equipamento. Entende? Então, é por isso que ele trabalha com a temperatura interna de -4 graus. Tá? -4 graus. E aí, ó, para esse expositor aí, que é o cervejeiro, nós vamos ter aqui desse fabricante também o 134. Então, vamos verificar que pressão trabalha esse expositor. Então, temperatura de evaporação, -15 graus Celsius. Ok? -15 graus Celsius. Trabalha com fluido 134. Então, 134 menos 15 graus. Aí você vai colocar menos 15 graus. Vai trabalhar com a pressão de 9 PSI. Certo? 9 PSI vai trabalhar esse equipamento. Prosseguindo. Aqui nós temos um refrigerador aberto, horizontal. Que é esse daqui, ó, para colocar queijo, né, leite, esses produtos aí. Ele trabalha em -10, ó. E a temperatura interna aqui, ó, a temperatura interna que ele tem que ficar em -5, ó. -5 graus. Certo? Agora vamos ver como é que ele vai fazer. Temperatura de evaporação -10, vamos ver como é que ele faz para chegar em -5. Que pressão ele vai deixar? Ele usa, pode ser o 134 ou 404. Vamos pegar o 404. Ok? 404. Pressão, temperatura de evaporação -10. 47,78. É a temperatura que nós vamos, aliás, a pressão que nós vamos deixar nesse equipamento. Ok? Se utilizar o 404, né? Se utilizar o 134, nós vamos ficar com 9, né? É 9, é isso? Deixa eu mudar aqui, né? Para a gente não estar falando besteira. Certo? Vamos colocar aqui -10, não é isso? 14,4 é a pressão do 134. 14,4. Aqui nós temos, ó, outro equipamento. Certo? Outro equipamento aí que é para bebidas também. Você já deve ter visto, né? Esses cooler, né? Que sempre tem aquelas bebidas lá, energético, né? E tudo mais, ok? Então, temos aqui, ó, temperatura de evaporação de -10, ó. Temperatura interna tem que trabalhar em -5. A mesma condição. Isso numa temperatura ambiente, ó, de 25 graus Celsius. Então, ele tem que estar dentro de onde? Do supermercado. Porque se ele tiver aqui em Manaus, onde nós estamos, que é uma temperatura em média de 30 graus, aí ele não alcança esse -5 graus aí dentro. Entendeu? Vai ser mais quente.
certo? Aí tem aqui os compressores, né? Que nós estamos utilizando aqui. Vamos ver se tem outro equipamento. Aqui, ó, de alto serviço. Esses expositores aí, ó. Ele trabalha com a temperatura de evaporação entre menos 10 a menos 5. Aí você diz, e qual que eu coloco? Ele está dando opção. Você pode colocar menos 9, menos 8, menos 7, certo? Aí você vai verificar que temperatura interna ele tem que ficar, ó, de 0 a 10 graus Celsius. Ele não pode trabalhar também com a temperatura acima de 10, porque senão vai estragar os produtos que estão aí, né? Então, ele trabalha nesse intervalo, de 0 até 10 graus Celsius, temperatura interna. Então, você vai verificar, ó, de menos 10 a menos 5 graus Celsius, temperatura de evaporação. Então, aí vamos dizer que você vai deixar em 8, menos 8 graus Celsius, a temperatura de evaporação. Aí, utilizando o fluido 134. Então, menos 8. Menos 8. Você vai deixar 16,77 PSI. É a pressão que você vai trabalhar com esse equipamento aí. Certo? É a pressão que ele vai trabalhar. Ok? Ilha de congelados, ó. Ilha de congelados. Temperatura de evaporação menos 30, ó. Temperatura interna, ele trabalha entre menos 20 a menos 15 graus Celsius. Tem que trabalhar nessa temperatura. Ou então, a temperatura interna é quando você abre, né? Onde estão os frangos, carne, esses produtos aí, né? Então, tem que ficar nessa temperatura. Menos 20 a menos 15 graus. Então, para alcançar isso, a temperatura de evaporação tem que ser menos 30. Aí você verifica o fluido que é utilizado. Então, ele diz aqui que é o 404. Ó. O fluido é o 404. Então, 404, para a gente alcançar menos 30, vamos deixar a pressão em 14,64. 14,64. Ok? Então, basicamente, gente, é isso aí, como a gente deve proceder para a gente descobrir a pressão que trabalha o sistema. Num outro momento, eu vou explicar para vocês a questão do ΔT, que também tem a ver com essa questão aqui, né? Você diz assim, pô, mas por que aqui a temperatura de evaporação é menos 30 e aqui é menos 20, menos 15? Por que tem essa situação? Então, tem a ver com ΔT, mas isso é um assunto já específico para a gente trabalhar, tá? Para a gente entender o que é o ΔT, tá? No sistema, na parte frigorífica, né? Para fazer esses cálculos aí. Aqui tem expositor para padaria, ó. Um outro produto, ó. Aqui para colocar bolo, né? Para colocar pudim, colocar esse tipo de doces gelados, né? Gelado não, frio, desculpa, tá? Frio. Não é gelado. Gelado ninguém quer comprar bolo gelado, né? Comprar um bolo frio, ok? Então, olha só a temperatura de evaporação. Menos 10 a menos 5. E ele tem que trabalhar a temperatura interna. Tem que ser quanto? De 5 a 12 graus Celsius. Só para ele ficar frio. Entendeu? Ficar friozinho ali o bolo, né? O pudim e tal. Ok? Tem que trabalhar nessa temperatura interna. Aí você verifica qual é o fluido. 134. Ok? Aí vai para a sua régua, né? De pressão versus temperatura ou aplicativo. E aí você descobre qual é a pressão que o fluido tem que ficar naquele sistema. Tá bom? Expositor frigorífico. Ó. Você já sabe que aqui esse expositor não é para congelar, né? Não é para congelar, é só para refrigerar. Então, olha a temperatura de evaporação, ó, menos 10. Ó. E a temperatura interna tem que ficar entre 0 a 7. Então, não congela, ele só resfria. Aí, menos 10, verifica qual é o fluido, se é o 134 ou é o 404. E aí você vai, como eu já falei várias vezes, vai no aplicativo ou na régua para verificar qual é a pressão de trabalho que tem que ficar o sistema.
Vamos ver se ainda tem mais algum. Freeze vertical, ó, mesma coisa, né? Temperatura de evaporação menos 30. Temperatura interna menos 18. Temperatura ambiente 35 graus. Certo? 35 graus. Bebedouros, ó. Bebedouro, tanto residencial, né, como industrial. Aí aqui, gente, tem suas variações, tá? Aí a gente tem que verificar qual é a temperatura de evaporação de cada um deles. O industrial vai ter uma temperatura de evaporação. O residencial já vai ter outra. Por exemplo, essa temperatura de evaporação aqui, ó, são bebedouros de linha comercial, ó. Menos 10 a menos 5 graus Celsius é a temperatura de evaporação. Temperatura que o fluido vai estar passando aqui dentro, ó, onde vai estar a água, ok? Onde vai estar a água. E a temperatura interna, onde está a água? Que temperatura a água vai chegar? A água chega, ó, até menos 10. E isso num bebedouro comercial ou industrial. Tá? Aí você diz, pô, mas menos 10 congela. Verdade, congela mesmo. E quando é que ele congela? Vamos dizer que a empresa fechou às 17 horas. Aí os funcionários só retornam no outro dia, às 7 da manhã. Então, significa que ele vai passar aí mais de 12 horas, né? Vai passar 14 horas sem tirarem água. Então, é possível o quê? Que ele congele, fique congelado por dentro. É muito comum acontecer isso. Agora, se for num ambiente que o pessoal está sempre indo lá, pegando água e tal, isso não congela. A água vai ficar bem fria, bem gostosa de se beber. Entendeu? Mas não congela. Só vai congelar nessas condições. E por que ele coloca para ficar uma temperatura interna de menos 10? Para que a água, ela nunca fique quente. Imagine, numa empresa que tem 200 funcionários, aí de vez em quando alguém está indo lá e bebendo água. Está indo lá e bebendo água. Então, se tu colocar a temperatura interna para ser 5 graus positivo, essa água vai estar sempre em 15 graus, porque ela vai estar sempre entrando água, né? Entra água e sai água, então vai estar numa temperatura muito acima. Então, para evitar que a água não fique quente, então a gente trabalha com a temperatura interna de menos 10. Então, para isso, nós vamos deixar aqui, ó, a temperatura de evaporação em menos 10 a menos 5. Ok? Aí aqui tem, ó, os tamanhos em metros dos bebedouros, ó. Ok? Então, aqui nós temos o fluido 134 e tem também os blends que poderão ser utilizados. Tá certo? Aí nós já vimos a questão, como é que a gente vê a pressão. Não vamos mais fazer cálculo, que eu acho que vocês já conseguiram entender, né? Quem está assistindo aí já deve saber como fazer para descobrir que pressão trabalha aquele equipamento. Tá bem? A adega, ó, colocar aí a vinho, né? Tá, ó. Temperatura de evaporação, ó, menos 5 graus Celsius. Que temperatura de trabalho aqui dentro? Ó, menos 5 a 15 graus Celsius. Então, ele pode trabalhar numa temperatura negativa, temperatura interna, temperatura aqui dentro, ó, onde estão as bebidas, né? Ele pode também trabalhar com a temperatura fria, certo? Acima de 0, até 15 graus. Ok? E isso numa temperatura ambiente de 25 graus Celsius. Máquina de gelo, ó. Máquina de gelo. Então, ó, temperatura de evaporação, ó, menos 10 graus Celsius. Temperatura interna, 0 grau. Então, aqui dentro, ó, onde vai cair o gelo, quando o gelo for fabricado e cair aqui nesse depósito, tem que sempre ficar em 0 grau. Por que em 0 grau?
Porque se tu deixar em 5 graus, o gelo poderá começar o quê? A derreter. Em 0 grau, o gelo permanece, ele nem é pedrado e também nem é líquido, ele é gelo e líquido. Então, 0 grau. Então, as pedras vão se manter como estão. As pedras vão ficar ali, né, sem derreter, sem virar líquido, né, vão ficar sempre em sólido. Ok? Aquelas máquinas automáticas de venda, né? A gente chega lá com dinheiro, ó, e coloca o dinheiro aí, ó, e aqui vai sair o produto que você quer, né? Você escolhe o produto, sabe? E aí essa máquina vai jogar o produto. Temperatura de evaporação, ó, menos 10 graus Celsius. Temperatura interna, temperatura que esses produtos ficam, 5 graus Celsius. E aí você vai verificar o fluido, vai verificar que pressão essa máquina vai trabalhar. Cozinha profissional, tipo freezer. Temperatura de evaporação, ó, menos 30. Então, ela trabalha com congelado, né? O que se coloca aqui dentro é para congelar. Carne, né? Produtos que tem que ser congelados. Temperatura aqui dentro, ó, menos 18. Temperatura ambiente, menos 32 graus Celsius. Não menos 32, 32 graus Celsius, positivo, né? O que mais que nós temos? Cozinha profissional, trabalha com menos 15 a menos 5 graus Celsius, temperatura de evaporação. Cozinha profissional, congelador rápido. Isso aqui, turma, esse equipamento aqui, ó, é o seguinte. Por exemplo, eu trabalho com produção de salgados. Só que eu só fabrico o salgado. Eu não asso o salgado. Eu fabrico o salgado e eu vendo ele sem assar. Mas só que para ele ir para o supermercado, ele tem que ir congelado. Então, o que eu faço? Eu tenho esse equipamento pequeno, ó, aí a temperatura de evaporação é menos 30. E aqui dentro, temperatura interna, menos 18. Significa que eu pego esse produto que eu fabriquei agora, por exemplo, salgado, né? E eu coloco aí dentro. Ó. Em 1 hora, como ele é um equipamento pequeno, em 1 hora ele está congelado. Aí eu posso ensacar e colocar ele para ser levado, né, no caminhão frigorífico para o supermercado, né, para espalhar o produto. Ok? Então, são essas referências que nós temos aí. Cozinha profissional freezer, né? Desse tipo aí, não sei se vocês já viram, é a mesma situação dessa outra anterior, tá? É a mesma referência. Esse daqui já trabalha com temperatura de evaporação menor, né? Mas é as mesmas situações. Refrigerador doméstico, esse que nós temos nas nossas casas, ele trabalha com temperatura de evaporação, ó, de menos 30. Menos 30 graus. Certo? E a temperatura aqui, ó, gente, no refrigerador, ó, temperatura interna, ó, 5 graus. Por que que aqui tem que ser 5 graus? Porque se trabalhar abaixo de 0, aqui as coisas congelariam, né? A água ficava congelada, suco ia ficar congelado, tudo ia congelar. E aí, aqui nessa área, não é para congelar nada, certo? Só é para congelar aqui, ó, no evaporador, que nós chamamos de congelador, né? Aí é para congelar, ok? Mas aqui não. Então, por isso que a temperatura interna, ó, 5 graus. Ok? E aqui, no evaporador, vai trabalhar com quanto? Com menos 18 graus. Menos 18 graus é a temperatura interna aqui no congelador. Ok? Então, no refrigerador, 5. E no evaporador, que é o congelador, menos 18. O que mais que nós temos aqui? Mesma coisa, o refrigerador doméstico. Está repetindo, né? Só muda os tipos de compressores de fluidos, né?
Por exemplo, vamos pegar aqui, ó. Se o fluido for o R600, qual pressão nós vamos deixar nesse equipamento? Então, vamos pegar o fluido aqui, o R600. O R600. Vamos ver aqui que pressão. Vocês podem também aí tá fazendo, né? Verificando aí, tá? Enquanto eu localizo aqui o R600. São muitos, né? Tá aqui o R600. Aí o R600, aí nós falamos que vai trabalhar numa temperatura de evaporação de menos 30, né? Menos 30. Menos 30. Olha aí, ó. Menos 30. Ele vai trabalhar numa pressão negativa, ó. Menos 7. Menos 7,93. Para ser bem preciso. Então, ele trabalha em vácuo. Trabalha na pressão abaixo de zero. Menos 7,93. Ok? Então é isso, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí da explicação, né, desse conteúdo aí, para a gente descobrir a pressão que trabalha no sistema em relação à temperatura de evaporação. Qualquer dúvida, vocês poderão deixar aí no comentário, aí no vídeo, né? Tá certo? Que nós estamos aqui abertos também ao diálogo, né? Às críticas que tiverem, né? Que a gente não é perfeito, tá bem? Mas a nossa intenção aqui é de ajudar, de fazer com que você possa aprender de fato, né? A trabalhar com os sistemas e equipamentos, né? De refrigeração que nós temos aí na área. Então, a intenção de gravar esse vídeo é justamente aquelas pessoas que, às vezes, querem decorar. Pô, aquele equipamento lá trabalha com que pressão? Né? Então, para a gente decorar é meio complicado. Então, é melhor você ir buscar a temperatura de evaporação que trabalha aquele sistema, que fica mais fácil você descobrir a pressão de trabalho. Ok? Então, a gente vai ficando por aqui e até o nosso próximo vídeo. Valeu!